se ele corre risco de ser demitido, né? Na minha opinião, eu ia falar na assim, minha mas é isso. opinião, na minha opinião, seria uma loucura, né? E principalmente agora no momento que ele encontrou um equilíbrio para o time, e esse equilíbrio acontece por causa exclusivamente do quarteto, na minha opinião. Eles são jogadores de muita qualidade, os quatro de frente, mas eles não conseguiram, naquele modelo de jogo, trazer um equilíbrio para o time, trazer uma compactação boa que fizesse com que o time fosse sempre equilibrado, compacto, não sofresse tanto, como nessa formação que ele achou nos últimos 3 jogos, né? Contra o Palmeiras, na primeira fase, que foi um jogo também que o time sofreu pouco, e nos 3 últimos, São Bernardo, Novo Horizontino e esse contra o Palmeiras. Então, ele conseguiu variar, ele conseguiu se encontrar dentro do São Paulo, é uma coisa que eu criticava ele tinha pouquíssima variação dentro do time de São Paulo, sempre no mesmo modelo de jogo, só mudando os nomes, e dessa vez não, dessa vez ele mudou para trazer esse equilíbrio para o time, e seria, na minha opinião, uma loucura pensar em tirar o Zubeldia por causa dessa eliminação, principalmente da forma que foi, né? De um jogo totalmente equilibrado, que poderia tudo acontecer, e num lance condicionado pela arbitragem, né? Então, não vejo, sinceramente, hipótese nesse momento dele ser demitido do São Paulo. Depende agora, ele vai ter bastante tempo até o início do Campeonato Brasileiro, aí praticamente uns 20 dias, né, mais ou menos, né, o início do Campeonato Brasileiro no final do mês, mais ou menos uns 20 dias de trabalho, que ele aproveite, né, tem a recuperação dos jogadores e que ele aproveite para trabalhar, para treinar diversas variações, o nível de enfrentamento do Campeonato Brasileiro é diferente do Campeonato Paulista, então que ele aproveite bem esses 20 dias aí para trabalhar e para o São Paulo começar a iniciar muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Que também é um desejo do clube para esse ano, fazer uma grande campanha e quando, pensando pelo lado positivo, uma eliminação do Campeonato Paulista, que aproveite esses 20 dias para trabalhar bem o time. É exatamente 20 dias, né? A estreia contra o Sport em casa no dia 30 de março. Agora, Alicia, você tá com o Renan, deixa o homem trabalhar por enquanto, porque no outro finalista, né, no Corinthians, muita gente pedindo pro Ramon Dias sair, mesmo classificado para a final, hein? E aí vem entrar a conta da Libertadores, né? O Corinthians fez 3 jogos muito ruins na pré-Libertadores, mas muito ruins, contra a UCV, que é um time assim, sexto colocado do campeonato venezuelano, um time que nunca tinha viajado para fora do país para fazer uma partida desse nível. O Corinthians fez 2 jogos bastante ruins e aí depois tomou aquela paulada do Barcelona de Guayaquil. Então é natural que haja uma cobrança, especialmente se o título do Campeonato Paulista não vier. Em relação ao Zubeldia, acho que quando a gente avalia o trabalho de um treinador, para além do que a gente está vendo dentro de campo, a gente tem que olhar para o trabalho da diretoria e ver o que lhe foi oferecido, o que foi oferecido ao Zubeldia em termos de equipe, de elenco. O São Paulo perdeu quase 20 jogadores, contratou 4. Agora ele ainda, além de tudo, perdeu o Pablo Maia, né, num elenco que já é bem curto. Né? Um dos jogadores que ele recebeu, o Cédric Soares, era um cara que não jogava fazia um ano. Então, assim, não é que o São Paulo, claro, veio o Oscar, que é uma contratação de muito peso, um cara que está fazendo uma diferença enorme no elenco. Mas não é que, de repente, de um ano para o outro, né, o São Paulo abriu os cofres e o Zubeldia tem 50 peças para trabalhar. Então, essa cobrança ela também precisa ser condicionada ao que ele tem na mão e o que a diretoria do São Paulo foi capaz de oferecer. Dentro desse cenário, eu acho que ele faz um trabalho bastante honesto. Teve ali uma oscilação grande no Campeonato Paulista, começa bem e aí entra naquela sequência daqueles 2 jogos horríveis em Brasília, né? O jogo contra o Mirassol, depois o jogo contra o Velo Clube, contra a Inter de Limeira, faz jogos, aliás, vence o Mirassol e depois entra naquela sequência muito ruim. E agora, como o Renan falou, ele está achando soluções. E vou falar de novo, ele tem um elenco muito curto, ele tem uma dificuldade ali na volância por conta do quarteto, ele precisa desses jogadores de contenção, e aí ele perde um desses jogadores, né, o Pablo Maia, que se lesiona no jogo contra o São Bernardo, e aí ele tem que achar uma solução, e aí isso não acontece do dia para a noite.
né? E o futebol que o São Paulo apresentou hoje é um futebol muito melhor do que vinha apresentando na reta final do Campeonato Paulista. Então, achar que vai trazer alguém que vai começar do zero, em 15 dias entregar um time muito melhor do que esse, eu acho difícil, né? E a gente tem exemplos no futebol brasileiro de treinadores jovens, inteligentes, competentes, que, tendo tempo para trabalhar, estão entregando resultados. Abel é um deles, Vojvoda é outro. Então, né, essa coisa de ficar nessa porta giratória, em geral, não funciona muito bem. Eu não acho que o Zubeldia esteja dando sinais de que merece ser trocado, até porque é isso, foi eliminado já na semifinal contra um grande rival fora de casa, com um pênalti mal marcado. Então, acho que dá para segurar essa fritura do Zubeldia aí, pelo menos até o Campeonato Paulista, porque, né, estamos aqui para lembrar que Crespo ganhou o Campeonato Paulista, que naquele ano era tratado como um mundial, e foi demitido na quarta rodada do Brasileiro. Então, assim, não há paz para trabalhar, mas isso é o normal aqui no Brasil, né?